E a razão de ser desse culto é um culto de consagração, de apresentação da Rebeca diante do Senhor. Só que a Rebeca ainda é muito pequenininha, não entende ainda as coisas, né, Rebeca? É que fica olhando para mim. Então, nós adultos entendemos, os pais entendem. E essa palavra é uma palavra voltada aos pais da Rebeca e a todos os pais aqui presentes. Pais e mães. E precisamos saber qual que é a nossa responsabilidade diante do Senhor. E é essa questão que eu quero tratar nessa manhã. Para isso, nós precisamos ir à origem da questão. Gênesis. A gravação. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. Quando você prepara aí, lembrando que no final vai ter o solo, tá? Gênesis 1, 26. O Senhor criou a terra e no sexto dia ele criou o homem. E nesse dia, note que ele criou tudo preparado para o homem e a mulher. Tudo começa com um casal. Tudo começa com uma família. Deus faz semelhança. Vamos nos deter aqui. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vem aqui, ó. Tem lugar aqui na frente. Bem-vindos, viu? Aqui. Deus criou o homem com uma missão. Criado a repetir isso. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem, mulher, os criou. Homem e mulher refletiram a imagem de Deus como casal, como família. Vocês, famílias, casais, têm refletido a imagem de Deus? As pessoas veem a glória de Deus iluminando vocês? A vida de vocês é condizente com a vontade de Deus? Só que não para aí a missão do homem. Versículo 28. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, até aqui. Note, existe uma segunda missão para homem e mulher: reproduzir a imagem de Deus. Essa imagem de Deus, ela pode ser reproduzida pelos filhos, que se o homem tivesse cumprido o seu papel desde o início, não precisaria hoje departamento de missões, porque ele ia criar os seus filhos e seus filhos iriam reproduzir, refletir a imagem de Deus. E mais,
sujeitai-a, representar a imagem de Deus nesse mundo. Aqui está a missão de cada família, de cada casal. Nanda, esta é a missão. Refletir a imagem de Deus, reproduzir a imagem de Deus, representar a imagem de Deus nesse mundo que jaz em trevas, está nas mãos do maligno, o príncipe desse mundo é Satanás. Porque Adão e Eva falharam na sua missão. Existe uma missão. E essa missão se estende a todo o crente, a todo cristão. Refletir, reproduzir e representar a imagem de Deus neste mundo tenebroso que jaz no maligno. Essa é a missão, esse é o papel. No versículo capítulo 2, versículo 18, Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem seja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O papel da esposa, da mulher na família, no casamento, é ser auxiliadora, idônea do marido na missão de repetir, reproduzir e representar a imagem de Deus nesse mundo tenebroso. Essa é a razão de vocês estarem aqui. De se comprometerem com o Senhor na sua missão e na sua submissão à missão do marido. Morre Adão, tem dilúvio, reinicia o mundo de novo, e Deus chama Abraão. Promete uma nação, Israel. Levanta Moisés para tirar essa nação do cativeiro egípcio e dá a lei mosaica, a aliança mosaica com a nação de Israel. E lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Essa é a base da fé judaica. Todos os judeus oram diariamente de joelhos voltados para Jerusalém, e é isso que eles oram. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel. Esse texto está dirigido para Israel? Sim. Mas a orientação, o conceito, a ideia, a dependência de Deus cabe a nós, não judeus? Também. Também. Você tem ouvido? O interessante é que quando a mensagem do livro de Deuteronômio, a mensagem, a ideia dela é amor fiel a Deus expresso em obediência. Essa é a mensagem desse livro. Amor fiel a Deus expresso. É isso que nós temos dirigido a Israel, mas nós também temos esse dever
Amor fiel. O interessante é qual era o problema de Israel, que continua sendo o problema das demais nações. Idolatria. Idolatria na Bíblia é chamada infidelidade a Deus. Vamos lembrar que Deus chama Israel de esposa. E muitas vezes essa esposa foi infiel ao Senhor. E esse é o objetivo de Deuteronômio, chamar essa atenção a essa fidelidade. Capítulo 4, versículo 16 de Deuteronômio. Para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. Observe só. O livro está tratando do amor fiel. E a infidelidade, o adultério, ocorre quando há idolatria. Não vos corrompais, não façais alguma imagem esculpida de forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. Essa é a razão de ser do livro. Ouve, o Senhor é o único Deus, é o único Senhor. Assim, a carta está tratando do relacionamento entre Deus e Israel. Deus, o Senhor, e Israel, o servo. Cuja exigência fundamental é completa obediência a Ele, diante da idolatria. Esse é o assunto, esse é o tema do livro. Capítulo 6, versículo 4, novamente. Ou é o Senhor, nosso Deus, único Senhor. E agora vem as orientações práticas de como se conduzir dentro desta vontade, como casal, como família, aonde existe essa missão de refletir, reproduzir e representar a imagem de Deus nesse mundo tenebroso. Versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O coração é o centro da vida. É o centro da vida emocional, é o centro da vida moral, é o centro da vida espiritual, o coração do homem. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Do coração procedem as fontes da vida. Do coração procedem as suas decisões, do coração procedem seus sentimentos, do coração procede a sua motivação de vida. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não tem parte do seu coração que não deva estar rendida, submetida ao Senhor. E o texto segue dizendo, voltando lá, Claudinho, por favor. Deuteronômio 6:5.
de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua alma. A alma é o ser humano completo. Suas faculdades, seus pensamentos, vontade. Hebreus capítulo 4 vai nos explicar isso. Existe uma confusão aonde as pessoas tratam alma e espírito como uma coisa só. E não é uma coisa. Alma, inteligência, emoção, vontade, é uma coisa. Espírito, Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Só que alma e espírito, eles estão entrelaçados de tal maneira que parece um. Mas quando Adão pecou, o texto diz que no dia em que ele pecasse, ele morreria. O que morreu naquele dia, uma vez que continua falando de Adão? O espírito. O pecado faz separação entre Deus e o homem. O salário do pecado é a morte. Ocorreu uma morte espiritual. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Eles são intrínsecos, mas o espírito do homem natural está mortificado, separado de Deus, e precisa ser ligado a Deus novamente. Da onde vem a palavra religião, que do latim é religare, ligar o que está desligado. E juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Aí vem no coração, na alma. A palavra é a semente de salvação, para que haja vida nesse espírito mortificado, que precisa nascer de novo. E daí a missão é retomada. Vocês já creram no Senhor Jesus? Estão demonstrando a fé de vocês, apresentando a Rebeca. Existe uma nova vida em Cristo e uma missão a ser cumprida. Voltando no nosso texto. De toda a tua força. De toda a tua força. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Toda força quer dizer o que, Daniel? Lutar sempre. Fernanda, lutar sempre. Famílias, dando o máximo todos os dias para alcançar um objetivo. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Que grande nuvem de testemunhas é essa? Vamos lembrar que no capítulo 11 de Hebreus, fala dos heróis da fé. Diante do testemunho deles no passado, nós temos que manter esse testemunho da dedicação dessa força diária máxima da nossa parte.
nuvem de testemunhas, os heróis da fé, desembaraçando-nos de todo o pecado que tenazmente nos assedia. O pecado nos atrapalha. E a figura é de um estádio de competição de corrida. Como que uma pessoa vai correr de terno e gravata ou de botina que trabalha na roça? Como que vai disputar uma corrida? Está atrapalhando. Precisa estar desembaraçado, solto do pecado. O pecado faz separação entre Deus e o homem. O pecado, ele separa a nossa comunhão. O pecado nos deixa inúteis. O pecado condenou o homem. Mas, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de a justiça que praticamos, ou seja, que estamos embaraçados por ela, que tenazmente nos assedia 24 horas. 3 inimigos que nos assediam. Esse mundo tenebroso, Satanás. Mas vamos lembrar que Satanás, ele não é onipresente. E a carne, essa é presente 24 horas. Essa está presente aí. Essa está atuante. É o pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Que carreira é essa? Amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, com toda a força. Só que o Senhor Jesus, quando citou esse texto de Deuteronômio, pode botá-lo, ele acrescentou mais uma coisa: de todo entendimento. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Notem que é necessário o quê? Entendimento, culto racional, transformação. Nós precisamos ter a mente do Senhor Jesus Cristo. Precisamos ter uma mente, como Paulo declarou: hoje já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Estamos estudando 2 Timóteo, tá? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Maneja bem a palavra da verdade. Culto racional. Transformação de mente. Uma nova vida em Cristo. Capítulo 3, versículo 16. Toda Escritura é e útil para o ensino, para a repreensão,
para a correção, para a educação. A verdade. Porque a palavra da verdade ensina, repreende, corrige e educa. Para quê? Versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Hebreus dá uma definição de fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É a certeza, convicção, mente transformada, culto racional. Sem essa fé, é impossível agradar a Deus. Voltando lá, Deuteronômio 4, versículo 6. Quatro, 6. Mito, 6, 4, inverti o número. Ai, ai. 6, 4, versículo 6 agora. 6, 6. Isso. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Daniel, Fernanda. É ordem. Ordem. Irmãos, pais, é ordem. Não é opção, não é escolha, é uma ordem. E se você não obedece, você responde por isso. Ordem. Lembrando que a mensagem deste livro é amor fiel a Deus expresso em obediência. É uma ordem. Versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos. Olha a Rebeca aqui. Inculcar. Colocar na cabecinha dela. Inculcar. Inculcar é ensinar a gravar com insistência e aplicação prática. Insistência. Insistência. Aplicação prática. Viva isso que você está falando. Seja o exemplo. Daí nós chegamos diante do provérbio muito conhecido. Provérbios 22, 6. Provérbios. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Meus irmãos, não é só educar, mas é também dedicar-se à criança. Não tem como terceirizar isso. É papel de pai e mãe. E aí, muitos pais ficam naquela questão: puxa, eu levava meu filho na igreja, olha aí, mas ele se desviou, se perdeu. Será que ele se desviou ou você não cumpriu o seu papel? Você não inculcou, você não acompanhou, você não caminhou junto, você não foi exemplo. Mas ainda é tempo. Ainda é tempo. Primeira Samuel, capítulo 1. Ana e Eucana. Ana não podia ter filho.
E ela vai e pede ao Senhor que lhe conceda um filho. E que se o Senhor concedesse esse filho, ela o dedicaria ao Senhor, apresentaria ao Senhor no templo e lá deixaria a criança. Deus concedeu o pedido dela. E ela cumpriu. Ela apresentou seu filho no templo. E seu filho foi criado no templo, que é o profeta Samuel. E notem que tem uma sequência aqui. Versículo 19. 1 Samuel 1, 19. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Adoração. E voltaram e chegaram à sua casa Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher. Lembrando-se dela o Senhor se lembrou da oração dela. Tá? Ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Dependência. Adoração e dependência. Adoração e dependência. Paz, adoração e dependência. Versículo 21. Subiu Elcana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir seu voto. 22. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido, quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Submissão, Senhor. Cumprir o seu voto, cumprir a sua palavra. E se você é de Cristo, um dia você deu a sua palavra a Ele. Senhor, eu te confesso como meu Senhor e Salvador. Me coloco em tuas mãos para te servir até o fim. Voto. Promessa. Submissão, versículo 23. Respondeu-lhe Elcana, seu marido, faze o que melhor te agrade, fica até que o desmames. Tão somente confirme ao Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Ela deu uma palavra, ela se submeteu e ela cumpriu o seu voto. Se você é crente, um dia você fez um voto. Você tem um papel, uma missão. Vocês têm uma missão: refletir, reproduzir, representar a imagem de Deus. Esposas, você tem submissão, estar na mesma missão do marido, apoiando, sendo auxiliadora idônea, na missão. E isso deve ser feito de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo entendimento. Versículo 24. Havendo-o desmamado, levou consigo, com um novelho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Aqui nós vemos, então, a busca da bênção. Ela pediu a bênção, eles pediram a bênção, o Senhor concedeu a bênção. Versículo 25. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a ele. Cumpriram a palavra. Adoraram o Senhor, pediram ao Senhor. Versículo 26. E disse ela, meu Senhor, tão certo como vives,
eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Lembra que ela estava orando e Eli achou que ela estava bêbada? Mas ela estava, na verdade, atormentada porque não tinha filho. 27. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Precisamos orar, pedir. Os homens na igreja têm um papel muito importante. Os homens têm que ser homens de oração. Temos exercitado isso. Toda quarta-feira, todos os homens põem-se a orar juntos. Homens de oração, para poder adorar e cultuar a Deus. Para cumprir sua missão, ser fiel ao Senhor. Versículo 28. Pelo que também eu trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o peguei, e eles adoraram ali o Senhor. Rebeca, seus filhos, se não são, podem ser do Senhor. O Senhor, Ele restaura. O Senhor, Ele trabalha em nossas vidas. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Temos um papel a cumprir. Temos um dever a ser realizado. Amar o Senhor. Ser fiel a Ele. Numa vida onde não haja desobediência. Fernanda, Daniel. Ensinar, educar, cuidar da Rebeca, zelar por ela, disciplinar quando necessário, amar, orar com ela, discipular a Rebeca. Claudinha? Vamos ouvir um louvor e logo após os pais vêm à frente e nós vamos clamar a bênção de Deus sobre a Rebeca. Ok? Esteja em oração enquanto isso.
Amém. Renata. Daniel. Fernanda. Rebeca. Os irmãozinhos também. Vem aqui. Vem, Pedro. Os priminhos. Vem aqui do meu lado, aqui na frente. Olha. Muito bem. Eis a Rebeca. Vamos estar... Será que eu pego o jeito ainda? Faz tempo, os meus já estavam grandes. Isso. Pessoal, fica em pé. Eu peço que todos estendam a mão em direção a Rebeca. Vamos clamar esta apresentação diante do Senhor, dedicada a Ele, Rebeca. Que a igreja possa participar, clamando a bênção, apoiando o casal e a família, ajudando-os como irmãos, apoiando nas horas difíceis e se congratulando nas horas de alegria. Oremos. Senhor, quero agradecer por essa vida. Tu, Senhor, é a fonte da vida. O Senhor é a vida. Por isso eu clamo, Senhor, com amor, com fé, que a Tua boa mão esteja sobre essa vida. Que a Rebeca, Senhor, possa ser agraciada, Senhor, pelas Tuas bênçãos, pela Tua companhia, pela Tua direção. Consagramos, Senhor, essa vida diante do Senhor, para que ela possa, Senhor, ser educada nos Teus caminhos e nunca dele se desviar. Capacita, Senhor, os pais, ser com o Daniel, ser com a Fernanda, que eles possam cumprir o seu voto diante do Senhor nesta manhã, que eles possam se dedicar, Senhor, de coração, de alma, com toda a força, com todo o entendimento, para inculcar, Senhor, essa criança, ao caminhar, ao andar, ao deitar, ao levantar, estejam proclamando a Tua palavra, ensinando-a, Senhor, dedicando suas vidas, Senhor, sendo exemplo para ela. Essa é a nossa oração. Certo, Senhor, que essa é a Tua vontade. E certo, Senhor, que temos a Tua bênção. No Teu nome, Jesus, consagramos. Amém. Ok. Renata. Uma lembrancinha nossa. Aqui tem uma coisinha de cada irmã, viu? Do ciclo de oração, tá? Obrigada. Aí, Daniel. Aí. Isso aí, meus irmãos. Rebeca, seja bem-vinda. Vamos clamar a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o Pai, amor manifesto na entrega do seu Filho, o Senhor Jesus, que tem derramado superabundante graça, Senhor, sobre as nossas vidas todos os dias, e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus, o Espírito Santo, a nos ensinar, a nos consolar e nos guardar, Senhor, até o dia da Tua vinda. Que assim seja com a Tua igreja, hoje e sempre. Amém. Ok, irmãos? Estamos dispensados.